Olá, estamos começando o Cabeça Cast. Aqui é o Diego. E aqui é o Eduardo. Seja bem-vindo ao nosso primeiro cast, o episódio piloto. Esse vídeo aqui é um breve resumo de um podcast nosso que tem o mesmo nome. Se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não conhece nosso podcast, quiser ouvir a discussão completa, vale a pena conferir o podcast. Dá uma conferida lá no nosso site, o link vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. O nosso primeiro tema, ou melhor, o tema que a gente escolheu para fazer o nosso piloto, é comunicação. A primeira pergunta que se deve fazer é: por que comunicação? O que tem esse tema de tão interessante para que a gente escolhesse ele como sendo o nosso primeiro tema? Bom, primeiramente, ele envolve a nossa profissão e nada mais é do que aquilo que se faz em um podcast, onde a gente tem o objetivo de se comunicar com quem está ouvindo a gente, de passar uma informação adiante. É claro, a gente não pretende aqui esgotar esse assunto, dadas as suas imensas abrangência e profundidade. A gente vai tratar apenas de alguns aspectos gerais e de algumas definições que envolvem essa área de conhecimento. Por simplicidade, a gente pode dizer que comunicar é o ato de informar. Obviamente, comunicação é muito além dessa definição simples. Também é uma área de conhecimento acadêmico que envolve desde a propaganda e marketing até a semiótica. A comunicação, como ato de informar, envolve a informação em si e a forma de transmitir as informações. A gente vai aqui se ater simplesmente à transmissão da informação em seus aspectos linguísticos e tecnológicos. Costuma-se fazer uma separação da comunicação em componentes, sendo eles o emissor, a mensagem, meio ou canal, e receptor. Muitos autores, logicamente, fazem diferentes composições, mas são, na sua maioria, apenas refinamentos dessa visão genérica que é que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. O emissor, primeiramente, é aquele que gera a mensagem, aquele que cria a mensagem e define o código, ou seja, a linguagem que vai ser usada para transmitir a informação. Todas as línguas naturais e artificiais existentes podem ser consideradas um código para transmitir uma informação. Se entendemos que comunicar é transmitir informação, todo mundo perceptível é emissor de algum tipo de informação. Estamos constantemente enviando e recebendo informação de tudo que nos cerca. A mensagem é a informação transmitida, é o conteúdo que queremos passar adiante. Quanto mais clara a mensagem, mais fácil de entendê-la. O meio ou canal é a forma como vamos passar a mensagem. Podemos passar uma mesma mensagem de várias formas, seja por meio da fala, da escrita, por uso de imagens ou ainda de vídeos. Por último, o receptor é o destinatário. É aquele que vai receber a mensagem que estamos passando. É o nosso alvo, é quem queremos alcançar. Por fim, nessa ilustração, podemos facilmente identificar todos os componentes necessários para que haja comunicação: emissor, mensagem, meio, canal e receptor. Obviamente que para que a comunicação seja bem feita é necessário um código, uma linguagem estruturada que possa ser entendida pelo receptor. É de responsabilidade do emissor garantir que o código escolhido seja entendido se deseja que a mensagem seja compreendida, mas também é da responsabilidade do receptor ter domínio desse código se ele deseja ter acesso ao conteúdo da mensagem. Quanto mais se conhece a língua utilizada na transmissão do que se diz em uma mensagem, melhor a qualidade da comunicação. Assim, ao se ter domínio das várias formas de se falar ou escrever, tem-se mais chance de que a mensagem seja compreendida por um número maior de pessoas. Os meios de comunicação evoluíram consideravelmente ao longo da história, se não em qualidade, com certeza em diversidade. Já há cerca de 40 mil anos atrás, temos registros de uma forma rudimentar de comunicação. Na pré-história havia o que chamamos de pinturas rupestres. Levando em consideração o histórico dos meios de comunicação, vamos destacar agora alguns pontos que consideramos importantes. Por volta de 2.500 anos antes de Cristo, no Egito Antigo, temos a invenção do papiro. 100 anos depois, já havia o serviço de correios. Em torno de 1300 a.C., tochas eram usadas para transmitir informações a longas distâncias. O jornal, invenção do século XVII, permitiu a publicação de notícias e artigos de forma barata. Também no século XVII, a invenção da prensa por Johannes Gutenberg permitiu a popularização de textos escritos. Vale comentar que o primeiro texto a ser impresso foi um exemplar da Bíblia, conhecido hoje como a Bíblia de Gutenberg. No século XIX, o telégrafo elétrico permitiu transmitir informações a grandes distâncias e de forma rápida. Além disso, foi o começo do uso da eletricidade na comunicação. Rádio e telefone também foram inventados no século XIX. Já no século XX, a televisão uniu a recepção de som e imagem transmitidos em formas de ondas eletromagnéticas. E a internet, por fim, permite a transmissão de qualquer tipo de informação. As formas de separar as áreas de comunicação são quase tão vastas quanto é vasto o número de autores. Podemos separar os meios de comunicação por eras: a oral, a escrita e a eletrônica.
É claro que essas formas distintas não são excludentes. Essa separação apenas reflete como a comunicação era feita, em sua maior parte, em diferentes períodos da história. A tecnologia de comunicação hoje é feita principalmente por meio eletrônico, através de transmissão de dados por cabos ou ondas eletromagnéticas. Para a comunicação, utilizamos principalmente ondas de rádio, frequências menores do que 10 elevado a nona Hz, ou microondas, frequências entre 10 elevado a nona e 10 elevado a 12 Hz. Além de usarmos essas ondas para nos comunicar, as utilizamos como forma de coletar informações do mundo natural. Nosso corpo é capaz de captar e assimilar uma parte muito limitada do espectro eletromagnético, que é uma categorização baseada na frequência dessas ondas, na origem delas e na utilidade que elas têm para nós. Para ter acesso à observação de vários fenômenos, temos que utilizar aparelhos capazes de enxergar o que não somos aptos. A evolução da tecnologia de instrumentos de medição está ligada de forma muito próxima à evolução da tecnologia de comunicação. Os aparelhos de rádio funcionam emitindo e recebendo ondas de rádio. Aquele que recebe é chamado radioreceptor e aquele que transmite é chamado radioreceptor. As estações de rádio emitem suas ondas em uma certa frequência modulada, forma de oscilação da onda. Existem duas bandas utilizadas por estações de rádio, FM e AM. O sinal FM, que significa frequência modulada, tem uma banda de frequência de 88 a 108 MHz. Já a AM, cuja amplitude é modulada, funciona com frequências de 535 kHz até 1,7 MHz. MHz, que significa 1 milhão de Hz. A modulação é a forma como a informação é transmitida pela onda eletromagnética. É importante destacar que a sintonização do aparelho funciona utilizando-se a frequência. As primeiras transmissões de rádio aconteceram em 1906 e a primeira alocação de frequências para o AM aconteceu na década de 20. A rádio FM foi feita com o objetivo de transmitir músicas em alta fidelidade. Suas frequências mais altas evitam a interferência com a eletricidade estática. Gerar ondas de rádio é muito simples. Com uma pilha e um pedaço de ferro, você pode ligar os terminais da pilha a esse pedaço de ferro de forma intermitente, provocando um chiado em um rádio próximo sintonizado em AM. Já com a rádio FM, isso não acontece. A última grande mudança na tecnologia da comunicação, a internet, possibilitou não só que o conteúdo fosse mais acessível, mas que aqueles que seriam somente receptores de informação passassem a ser produtores. Hoje, há YouTubers que possuem uma audiência, traduzida em visualizações, de milhões de pessoas. Muitas dessas pessoas que fazem esses vídeos utilizam câmeras ou gravadores simples. Durante a maior parte da história, a evolução da comunicação foi em um sentido: aumentar a dispersão e a velocidade de transmissão de informação. Agora, há uma dispersão de produtores de conteúdo. As tecnologias de comunicação avançam com uma velocidade considerável. Do papiro para o jornal, tem-se 4.200 anos, mas do telégrafo até a internet se passaram menos de 100 anos, mostrando uma aceleração da evolução dos meios de comunicação. Ao mesmo tempo, é curioso que praticamente todas as formas de comunicação continuam a ser utilizadas, e algumas até mesmo se renovam. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio pela internet. Vídeos no YouTube substituem programas de TV, e a TV agrega conteúdo online à sua programação. Novas linguagens surgem e antigas se renovam, adaptadas aos novos meios. Histórias foram contadas através da tradição oral, foram escritas em papiros, carregadas pelos correios, compradas em bancas de jornais, foram ouvidas por rádios, foram transformadas em imagens e, por fim, são emitidas por ondas e carros. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece de sinalizar pra gente e deixar seu comentário. Para receber atualizações sobre mais vídeos, se inscreve aí no canal. Se gostou do conteúdo e ainda não conhece nosso podcast, faz uma visita lá no site.